Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Edifícios do Espírito Santo de Deus. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E a palavra de hoje, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração ontem, ela é bem objetiva. Fala sobre as responsabilidades. As responsabilidades de tanto dos que pregam, dos que ministram, dos que ensinam, como daqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, o texto, a essência do nosso vídeo de hoje é a responsabilidade dual. E o texto base que dá referência a esse tema, esse título desse vídeo, que somos edifícios do Espírito Santo de Deus, se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 10 a seguir, que o título vai nos dizer a responsabilidade dos que ensinam. Alguns vai dizer a responsabilidade dos pregadores. O texto nos diz assim: segundo Paulo dizendo, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecerá a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Esse texto ele é muito interessante, porque Paulo ele está fazendo a aplicação da figura de um edifício, sendo nós casas, edifícios de Deus, do Espírito Santo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Então nós somos privilegiados de ser morada, de ser edifícios e casas de Deus. E aqui é interessante essa linguagem que Paulo usa, porque nós temos que olhar de duas formas, de dois prismas. Porque há uma responsabilidade, como nós lemos no título do texto aqui, a responsabilidade dos que ensinam, a responsabilidade dos pregadores. E aí Paulo, porque eu falei no início que a essência desse vídeo é a responsabilidade dual, porque a responsabilidade tanto quem ensina, de quem ouve. Porque observe aqui no texto, Paulo diz que ele, como um sábio construtor, lançou o fundamento, ou seja, a base, a fundação que sustenta uma casa, que sustenta um edifício. E esse fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. E eu faria até uma extensão, porque essa doutrina de Cristo, a doutrina do cristianismo, lançado, vamos pegar o apóstolo Paulo como representando a figura dos apóstolos. Então os apóstolos lançaram a doutrina do cristianismo, o ensino de Jesus Cristo, o qual incumbiu esses apóstolos de anunciar essa doutrina do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E aí, quando nós olhamos para esse fundamento, Paulo ele continua a aplicação, desenvolve a aplicação do desenvolvimento do edifício espiritual. Porque quem é que constrói sobre esse edifício? São aqueles que ensinam, são os ministros, os pregadores da palavra de Deus. E aí, olhe bem, Paulo está dizendo, olhe bem com o que você vai construir. Se é com ouro, se é com prata, se é com pedras preciosas, ou se é com madeira, se é com feno ou é com palha. E aí uma pergunta já te confronta a mim e a você, que temos essa responsabilidade chamados por Deus de anunciar a palavra de Deus. Será que nós temos construído esse edifício espiritual com ouro, com prata, ou com pedras preciosas? Ou será que nós estamos construindo esse edifício espiritual com madeira, com feno ou com palha? E aí, clareando mais para você essa mensagem desse texto que está trazendo a nós,
Aquele que constrói o edifício com ouro, com prata, com pedras preciosas, são aquele que mantém a verdadeira doutrina, a doutrina de Cristo, a doutrina fundamentada em Jesus Cristo de Nazaré. Porém, aquele que constrói com palha, com madeira, com feno, são aqueles que espalham as falsas doutrinas. Porque essas falsas doutrinas, elas serão provadas pelo fogo. Ou seja, elas não irão permanecer. Então, quando eu tiro a essência do Evangelho, quando eu tiro Jesus Cristo do centro e boto qualquer outra coisa neste lugar, outra coisa no lugar que é a base, que é o fundamento de Jesus Cristo, seja tirar Cristo, botar o ser humano no lugar, seja tirar Cristo, colocar o mamon, o dinheiro no lugar, seja qualquer outra coisa que está acontecendo nos nossos últimos dias, que é o cumprimento da palavra, nos últimos dias surgirão, esses falsos mestres. E também por que surgem esses falsos mestres? Porque as pessoas o ajuntam para falarem o que elas querem ouvir. Então, esse é o cumprimento da Bíblia. Então, essas falsas doutrinas seria a figura que Paulo está usando aqui, edificar um edifício com madeira, com feno ou com palha. Então, há uma responsabilidade dual. Primeiro que eu estou falando da primeira responsabilidade, a responsabilidade dos que ensinam, a responsabilidade dos que pregam, a responsabilidade dos que ministram. Então, para você ver quão responsável tem que ser aqueles que são incumbidos de levar o Evangelho, de levar a palavra do Senhor. Quanto mais dado, mais é cobrado. E essa cobrança, ela vem em cima de algo que é a essência do Evangelho. Porque nós precisamos estar ensinando, ministrando em cima daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, dentro da sua palavra. E não tirando aquilo que é a base do Evangelho, o fundamento de Jesus Cristo, e colocando falsas doutrinas, fábulas de velhas caducas, o que Paulo vai escrever para Timóteo, ou histórias inventadas por homem, ou aquilo que agrada, que alimenta o ego do homem. Então, a responsabilidade daquele que constrói, daquele que edifica. Mas também, quando Paulo diz que nós somos santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, aí já há a responsabilidade daquele que ouve. Então, tem uma responsabilidade de quem constrói, e eu diria, fazendo uma aplicação, levando para a construção, seria a responsabilidade daquele que faz a manutenção do edifício. Então, se você constrói um edifício e não há uma manutenção periódica desse edifício, ele vai se desgastar, ele vai perder a sua vida útil. E ele vai, a cada decorrer do tempo, sendo deteriorado, vai se destruindo aos poucos. E aí, esse ponto, a responsabilidade de quem ouve a palavra. Porque, às vezes, você está ouvindo o ensino correto, você está ouvindo a doutrina embasada em Jesus Cristo de Nazaré, mas não está colocando em prática. Então, o edifício, aquele que está construindo, que está ensinando, está edificando com ouro, com prata, mas quem está ouvindo não está cuidando do santuário do Espírito Santo de Deus. E aí, Paulo está chamando a atenção. Não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo de Deus? A responsabilidade de eu cuidar daquilo que Deus entregou a mim. E muito mais do que isso, a morada de Deus. Então, ser morada de Deus envolve essa responsabilidade de não apenas ouvir, aquele que constrói, mas manter. E aí eu tenho que buscar, permanecer, me relacionar com Jesus Cristo de Nazaré. E aí, trazendo outra figura, estendendo para você compreender melhor, imagina um castelo. Então você, com certeza, já assistiu algum filme que tem um castelo lá abandonado. Então, o castelo é uma obra magnífica, uma obra colossal, construída com pedras, uma obra magnífica de reis, palácios, que eram feitos com essas construções, que eram realmente chamados de palácio magnífico. Só que se você observar aquele palácio abandonado, ele não vai servir para nada. Vai estar cheio de morcegos, vai estar cheio de insetos, muitas vezes de mato, de pestes daninhas. Então, o que adianta ser
uma obra, né, magnífica, falando do castelo, e não está sendo utilizada, tendo uso. A mesma forma é quando você, apesar de estar sendo ensinado, estar sendo instruído na verdadeira doutrina, mas não é morada do Espírito Santo de Deus. Apesar de estar sendo instruído, de estar sendo ensinado na verdadeira palavra de Deus, não está sendo morada, não está sendo santuário de Deus. Então não adianta nada ter uma obra magnífica construída com pedras, estou falando do castelo, mas não ter aplicação, não ter uso, não ter manutenção. Eu tenho certeza, se nós colocarmos um castelo abandonado ou uma casa, ainda que simples, mas bem cuidada, cheirosa, onde você vai preferir ficar? Onde você vai preferir morar, habitar? Com certeza, ainda que a casa seja mais simples, mais limpa, cuidada, você vai preferir essa casa simples. Então assim também somos nós. Apesar de se grande tivermos, né, o conhecimento da palavra de Deus, mas não colocarmos ela em prática, seremos como um castelo abandonado. Porque apesar de ser construído com pedras, mas não tem a presença do Espírito Santo de Deus, que é o principal. Porque quando Paulo diz, vocês são o santuário do Espírito Santo de Deus, tenha cuidado para você não destruir o santuário de Deus. Então, se você não faz a manutenção da edificação, ela vai se destruir ao longo do tempo. Então, se eu não cuido do santuário de Deus, que somos nós, eu e você, os próprios Senhor, naquele dia, irá nos destruir. Seremos destinados à morte eterna. E aí, fechando essa mensagem que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração ontem, a responsabilidade dual, a responsabilidade de tanto quem ensina como de quem ouve. Então, quem ensina tem a responsabilidade de ensinar com base na doutrina de Cristo, na palavra de Deus, ou seja, sobre o fundamento dos apóstolos, sobre o fundamento que é Jesus Cristo, a doutrina do cristianismo. E aí, se eu faço essa edificação, passa então a responsabilidade para quem ouve, ou seja, para quem é a morada, para quem é o santuário de Deus, que é fazer a manutenção. E como, Cláudio, então, você está falando de manutenção, eu ainda não entendi a aplicação espiritual. Tá? Se a edificação tem uma manutenção, como eu, sendo casa de Deus, sendo templo do Espírito Santo de Deus, como que eu vou fazer a manutenção dessa edificação, desse santuário? Como é que eu faço para manter uma casa organizada, limpa, cheirosa? Eu tenho que cuidar dela. Então, falando de santuário de Deus, aplicação espiritual, como que eu vou manter essa casa limpa para o Senhor? Então eu tenho que me separar. E como? De maneira bem simples, prática, que eu posso fazer isso? Disciplinas espirituais. Tá orando? Tá jejuando? Tá lendo a palavra de Deus? Vou colocar lendo, meditando, porque não basta eu ler, eu preciso meditar na palavra do Senhor, aplicar ela à minha vida. Então, essa é a manutenção. Então, fui apresentado, conheço Jesus Cristo de Nazaré, tenho fé em Jesus Cristo, na doutrina de Cristo. Então, o fundamento está lançado. Estou sendo ensinado, estou sendo instruído, seja onde você estiver, né, na sua igreja, há uma doutrina, o pão, né, verdadeiro do céu, que é ensinar dentro da palavra. Então, está sendo construído o edifício, né, com algo que vai permanecer. Mas e a responsabilidade minha? Será que eu estou fazendo a manutenção para ser morada, para ser santuário de Deus? Será que eu estou buscando, né, a disciplina espiritual, que é me aproximar, que é sensibilizar a voz do Senhor? Porque não que o jejum, não que a oração, não que só a leitura da palavra vai me levar à salvação. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Mas eu manter o relacionamento, a intimidade com o Senhor, precisa estar com essa busca constante, espiritual. Se você tem um amigo de infância e não tem mais contato com passa anos sem ter um contato, com certeza o seu relacionamento, a sua intimidade com essa pessoa, ela vai se perder ao longo dos anos. Assim também é com o Senhor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagina se você não tem um relacionamento com o nosso amado, como que você vai ter a intimidade? Se você
já tem mais de 1 ano que não ora, que não lê a Bíblia, que não jejuma, não quebranta, né, a sua carne para estar mais sensível ao mundo espiritual. Então tudo isso faz parte da manutenção, fazendo a aplicação da linguagem, a manutenção desse santuário, para que o Senhor venha, essa casa limpa, porque isso que vai nos aproximar, vai nos ajudar a vencer o pecado, porque é todo dia. A nossa carne, ela quer fazer o que é as vontades carnais. Então, mesmo jejuando, mesmo orando, a gente fraqueja. Imagina se não fizer. Qual será a situação, né? Miserável, homens que somos. Coitado de nós. Então, é necessário essa manutenção. Então, a responsabilidade, guarda no seu coração. Responsabilidade dual. A responsabilidade tanto de quem ensina, nós estamos fazendo a aplicação da figura de linguagem, aquele que constrói o edifício, a casa espiritual, como também daquele que é morada, ou seja, é santuário de Deus, que é eu e você, que ouve e precisa colocar em prática. Então guarde isso no seu coração. A responsabilidade não é apenas de quem ensina, de quem prega, de quem ministra, mas a responsabilidade também é de quem ouve, de colocar em prática a palavra, o ensino e a doutrina verdadeira de Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.